Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, povo querido, tudo bem com vocês? Estou de volta, eu sou o Fábio e esse é mais um excepcional, espetacular, fora de série episódio do podcast Entendes o que estás lendo. A gente está de volta bastante animado para continuar o projeto, nosso projeto aqui que é estudar a Bíblia capítulo por capítulo. E vocês estão animados para continuar comigo aí firmes? Hoje a gente vai ver Números, capítulo 7, parte 1. Vamos ver o capítulo 7 em duas partes. Esse é o episódio de número 515, sétima temporada, livro de Números. Quais foram as outras temporadas? Vamos lá, sempre é bom relembrar. Gênesis, Êxodo, Levítico e Evangelho de João, Evangelho de Lucas. Qual mais? Evangelho de Marcos, né? Evangelho de Marcos, tô até esquecendo já, tanta coisa. Então é isso, a gente está vendo um livro do Novo, um livro do Antigo Testamento, capítulo por capítulo, nesse estudo sequencial aqui, aprendendo cada detalhe. Aqui você encontra muita teologia bíblica, arqueologia, história, geografia, muita coisa interessante para você estudar o texto bíblico, teologia sistemática, teologia do Antigo Testamento, do Novo, enfim, é muita coisa, muito conhecimento aqui que a gente traz para vocês. Compartilhamos com alegria a palavra de Deus. Vamos lá? Então esse capítulo aqui que a gente vai ver, o 7 de Números, ele se refere aos líderes ali dos clãs, das tribos. Algumas traduções chamam de príncipes, né? Mais pela representatividade deles ali, da posição de liderança diante da sua tribo, da sua comunidade ali. E falar das ofertas deles que eles deram ali. A gente vai ver cada detalhe para o mobiliário do tabernáculo, enfim. Então veja que esse capítulo 7 tem uma curiosidade interessante aqui, que ele é um dos mais longos de toda a Bíblia. Ele tem 89 versículos. Perde feio para os Salmos de número 119, né? Salmos a gente não chama capítulo, tá? Os estudiosos dizem que a gente deve falar número, Salmo número 119, Salmos número 1, e não é versículo, a gente fala verso. Salmos número 119, verso, tá? Então veja que, outra curiosidade, que no mesmo livro de Salmos, o 119 tem 176 versículos, versos, é o maior. E você vê que até eu falo, né, que a gente está tão acostumado a falar versículo. E o Salmos número 117 é o menor também, está lá no Salmos. E tem 2 versículos apenas. Salmos é um livro interessante. Uma harpa cristã ali do povo de Israel, digamos assim, né, uma harpa deles adorarem. Tem salmos de Moisés, salmos de Davi, salmos de Asaf, salmos de muitos outros autores. Eles são divididos em 5 livros, os Salmos, né, é dividido em 5 livros. A gente vai estudar isso, vai ser bastante legal quando nós chegarmos lá, tá bom? Então vamos voltar para aqui, para a gente não perder o foco. Então o que a gente tem aqui no capítulo 7 de Números é uma lista, na verdade. Determinados artigos caros, eles eram necessários para completar o mobiliário ali do tabernáculo, não tinha muito ouro. Então 12 homens de destaque em suas respectivas tribos, eles se apresentam por vontade própria e se ofereceram para fornecer os artigos. Olha só, a oferta foi aceita e nesse capítulo da palavra de Deus que o Espírito Santo escreveu, um por um, os nomes dos doadores, juntamente com o inventário de todos os artigos que eles trouxeram para o tabernáculo. Então observe aqui nessa ocasião,
dos presentes aqui destacados, o tabernáculo do Senhor ele foi construído, mobiliado, ungido, e o que é melhor de tudo, ocupado pelo Rei, o nosso Rei que está nos céus, a cujo pavilhão ali foi destinado, ele que ocupou ali era onde a presença de Deus se manifestava. Então veja que a construção e a mobília dessa tenda real, elas foram efetuadas pelas doações voluntárias de um povo disposto. Veja que ali a presença de Deus se manifestava no tabernáculo, depois que o templo foi construído passou a ser no templo, e aí a gente passa a entender quando aquela mulher pergunta a Jesus, olha Jesus, aonde que nós devemos te adorar? Aonde? É nesse monte? Aonde? Jesus fala, olha, aonde tiver alguém buscando em espírito, em verdade, de coração contrito. E aí agora, quer dizer, Jesus traz essa lição de que a presença de Deus agora, a glória do Senhor, ela encheu toda a terra de certa forma. E embora haja alguns lugares chamados como sagrados, separados para adoração, nós vemos que a presença de Deus está em todo lugar. Veja que o tabernáculo e seus móveis, eles são feitos ali, completados, tudo de acordo com o modelo que Deus mostrou a Moisés no monte. Nenhuma parte necessária estava faltando. E ainda havia espaço para alguns presentes complementares. Quando o tabernáculo ele foi dedicado pela primeira vez, sem dúvida ele teria uma colher de ouro, para uso de Arão, quando ele queimasse o incenso no altar de ouro. Uma dessas colheres era tudo o que era estritamente necessário. Mas ocasionalmente acontecia que havia mais de um chamado para queimar incenso, mais ou menos, ou ao mesmo tempo. E era evidentemente impróprio que no palácio do rei Jeová qualquer adorador tivesse que esperar até que a colher de ouro estivesse disponível. Então os levitas eles foram designados para carregar o tabernáculo e seus móveis. Eles são capazes de fazer isso, mas não sem dificuldade, especialmente durante a permanência no deserto, onde deve ser enfaticamente uma tenda móvel que se movia conforme o povo se movia. Houve espaço, portanto, para um presente de carruagens e bois de tração. O inventário dos presentes foram fornecidos para o inventário aqui no inventário diz que foram fornecidas 6 carroças. Pareciam ter sido pequenas carruagens cobertas, uma junta de bois foi anexada a cada uma, e essas carruagens aqui, elas foram distribuídas entre as famílias levíticas de acordo com a natureza, a quantidade dos fardos dos serviços que lhes foram atribuídos respectivamente. Havia também muitos utensílios de ouro e prata para o serviço declarado. As ofertas incluíam todos os principais tipos em uso segundo a lei. Havia holocaustos, havia ofertas pelo pecado, ofertas pacíficas. O primeiro tipo e o último foram os mais numerosos. Sim, foi um momento em que a congregação ela poderia muito bem se alegrar diante do Senhor, devotando-se livremente a Ele, discorrendo sobre a bem-aventurança da comunhão com Ele. Um tempo de generosidade espontânea no serviço de Deus é sempre um tempo de alegria. Contudo, mesmo nessas ocasiões, não devemos esquecer que nós somos pecadores. A oferta pelo pecado, ela pode não ter destaque neste capítulo das dádivas, dos presentes, das ofertas, mas tem um lugar em cada uma das 12 listas de ofertas. O que foi dito sobre a natureza dos presentes explicará a circunstância de a sua entrega ter ocorrido durante 12 dias. Olha só que interessante. As ofertas de paz excediam muito em todo o resto. Embora a oferta pelo pecado em cada caso ela consistisse de um cabrito solitário, e a oferta queimada ela consistisse de apenas 3 animais, um novilho, um carneiro e um cordeiro,
Os animais incluídos na oferta pacífica não eram menos do que 17. Olha quanto animal. A especialidade da oferta pacífica era essa. A pessoa que apresentava depois disso banqueteava-se com ela, com seus amigos diante do Senhor. 1 ou 2 palavras sobre os homens por quem os presentes foram trazidos. Vamos lá. Eles eram chamados de príncipes hereditários das tribos, os príncipes da congregação que se encarregaram do censo, ali os líderes representativos de cada tribo. Isso merece ser observado no nosso estudo aqui, pois explica certa característica dos presentes, na qual eles diferem de quase todos os outros dons registrados ao longo das Escrituras. A regra estabelecida na Bíblia para todos os casos comuns é que cada homem deveria dar conforme Deus o fez prosperar, conforme as suas condições. Aqui, pelo contrário, os dons dos príncipes são idênticos em número e valor. Sem dúvida, por um acordo prévio, haveria ricos e pobres entre eles, mas todos eles doam igualmente. Naquela ocasião, houve a maior diversidade. A moeda da viúva pobre era tão bem-vinda quanto o ouro do homem rico. Embora um homem não pudesse trazer mais do que um punhado de pelo de cabra, não lhe foi negada a honra de participar do trabalho. Há momentos para ambos os tipos de doação, meus queridos. A conclusão do tabernáculo, ela foi celebrada com as ofertas dos príncipes, e por causa das ofertas ela foi concluída, por causa do coração voluntarioso daqueles homens. As lições podem ser derivadas aqui de 2 pontos. A gente vai ver aqui esses detalhes, como a gente aplica tudo isso nas nossas vidas, para a gente concluir essa primeira parte do capítulo 7. Veja a espontaneidade, veja a uniformidade dos presentes. Os príncipes, eles já haviam dado ofertas para a construção do tabernáculo, e agora eles trazem mais ofertas para o seu transporte, para o seu mobiliário. Veja que o poder e a vontade de dar, eles são uma graça concedida, e quanto mais damos, mais da graça de dar podemos desfrutar. Se nós considerarmos simplesmente como um dever, e era certo que os príncipes ou os líderes ali de suas respectivas tribos que assumiram a liderança, como agora é o dever de todos os homens com autoridade, dos homens ricos, dos líderes, dos pastores, oficiais da Igreja de Cristo, serem zelosos com todas as boas obras. Veja que a principal excelência desses aqui, dons aqui semelhantes, foi a mente solícita. Sob a lei de Moisés, muito foi deixado a espontaneidade. Quanto mais sob a lei de Cristo, a ausência de boa vontade, ela pode transformar ouro fino em metal vil aos olhos de Deus. A uniformidade dos presentes, ela pode ter sido o resultado de uma cultura que se estabeleceu de filantropia, de doação, de comunhão, de compartilhar. Isso me faz recordar da cultura americana, por exemplo, que lá existe essa cultura de doação, de caridade por parte daqueles que são milionários, bilionários, e também pelos que têm menos. Enquanto que aqui no Brasil não existe esse fato como um marcador determinante na nossa sociedade. É algo bem cultural de lá, de doar, de ofertar grandes, imensas quantidades. Conta-se de até bilionários doarem metade da sua fortuna para projetos de tratamento de doença, de pesquisas para doenças incuráveis. Isso é cultural, isso pode ser estabelecido. E isso que acontecia aqui, havia uma cultura de doação, de ofertar, de caridade. Então veja que o Nahshon, não sei direito a pronúncia aqui desse nome, da tribo de Judá, ele é como se ele estivesse ditando a moda ali, dando exemplo, né? E outros príncipes o seguindo. A moda da doação ali, ela é generosa,
ela pode ser muito bem estabelecida e seguida, criar-se o hábito, o costume, pela prática, pelo exemplo. Nós somos feitos de hábitos, bons e ruins. E quando eles são enraizados, é difícil mudar. Então, não só para a congregação, mas para os necessitados, para os órfãos, para as viúvas, como diz o Novo Testamento, que essa é a verdadeira religião, cuidar dos necessitados, das órfãos, das viúvas. Então a uniformidade aqui, ela foi provavelmente o resultado de um acordo anterior e um sinal honroso. Porque quando a igreja, meus queridos, ela arrecada dinheiro, ela se enriquece, ela ganha poder e ela começa a usar isso para luxos, para templos suntuosos, né? Ela começa a usar isso para os seus líderes ficarem usufruindo de forma assim, como que eu poderia dizer, displicente daquilo que é mais para servir os outros. Com certeza não é um bom zelo daquilo, porque a igreja, muitas igrejas têm enriquecido, né? Têm crescido por causa dessa ideia do povo de doar, de ofertar. Muitas igrejas têm crescido, têm se tornado ricas, poderosas, mas têm pecado grandemente em como é aplicado todos esses recursos. Então, só Jesus mesmo para nos dar graça, porque quando envolve poder, quando envolve dinheiro, aí o coração do homem muitas vezes se perde. Às vezes começa bem intencionado ali na igrejinha, no templinho, né, pobrezinho, de servir, mas quando vai entrando dinheiro, vai vendo dinheiro, aí o homem vai ficando maluco, vai se perdendo. Enfim, a uniformidade aqui que nós vemos, ela foi provavelmente o resultado de um acordo anterior e um sinal honroso. Isso Deus aprova, o apóstolo Paulo também procura ensinar. Veja, com esse objetivo, benefícios públicos, listas de assinaturas aqui, os detalhes aqui publicados e deixados para a posteridade, inclusive nós, milênios depois, para vermos e entendermos tudo isso aqui, nos lembram que cada detalhe dos nossos dons, dos nossos serviços, é registrado diante de Deus. Por exemplo, uma moeda, seu valor absoluto e relativo, uma joia, uma herança de família e o quanto custou abandoná-la. Existem ainda pessoas que fazem coisas inimagináveis pela caridade, movidas por amor, compaixão, com o semelhante ou necessitado, e muitos têm se aproveitado disso. A pessoa, a comunidade, o ministério, a igreja, que entende que Deus transborda seus celeiros para abençoar aqueles que têm pouco, entendeu um pouquinho do que é cristianismo. A uniformidade aqui era um sinal de que cada tribo tinha participação igual no altar em suas bênçãos, assim como diferentes famílias, raças, indivíduos participam da redenção mundial de Cristo. O que nós temos feito com os bens, com os presentes, com a riqueza? A igreja, ela é rica. E o que ela faz com isso? Ela tem se enriquecido por causa de corações bondosos. E o que ela faz com essa riqueza? Como ela aplica, como ela faz o papel de mordomo daquilo que Deus coloca em suas mãos. É muito sério isso. Receber dinheiro em nome de Deus e aplicá-lo em nome do homem é um pecado terrível. Então, que Deus tenha misericórdia de nós. Um abraço. Eu volto no próximo episódio, ainda aqui, nesse capítulo 7, tá bom? Encontro você lá, sem falta, se Deus quiser. Um abraço. Deus abençoe. Tchau, tchau.